Olá, nós estamos iniciando mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica e hoje nós realizaremos a aula de número 19. Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do artigo de fé que diz que Jesus foi crucificado. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o mistério da cruz, que envolve tudo aquilo que Jesus passou, sofreu por nós e também o mistério da nossa cruz, a cruz que nós, como cristãos, como católicos, temos que carregar diariamente na nossa vida. Mas para nós começarmos bem este nosso encontro, nós queremos rezar e pedindo para que o Senhor nos acompanhe neste nosso encontro, nesta nossa reflexão de hoje. Por isso convido você a iniciar comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos antes de tudo agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para meditar, para refletir a Sua Palavra, o ensinamento da Santa Igreja, que o Senhor Jesus ele possa nos conduzir, que o Senhor Jesus ele possa revelar para nós os mistérios da Sua Palavra, aquilo que a Igreja tem para nos ensinar a respeito da Sua paixão, morte e ressurreição, da nossa profissão de fé. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe neste encontro e envie sobre nós a força do Espírito Santo. Por isso nós rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora que nós já rezamos, nós podemos então começar realmente o nosso estudo de hoje. Nós utilizaremos os parágrafos do 599 ao 623. 599 a 623. Né? Nesta aula de hoje nós vamos refletir um pouquinho, como eu já falei, a respeito da morte na cruz de Jesus. Jesus ele foi crucificado. Nós, na aula passada, estamos meditando sobre o processo que levou Jesus a ser condenado. E hoje nós vamos então falar exatamente sobre este momento em que Jesus ele vai ser crucificado por amor a nós, ele vai ser crucificado para nos salvar, para nos devolver a vida eterna novamente. Tá? Então diz o catecismo que Jesus ele foi entregue segundo o desígnio de Deus. Jesus não foi crucificado por acaso, ou seja, tudo estava nos desígnios do Pai. Certo? Desde o Antigo Testamento nós vemos as profecias que dizem a respeito da crucificação, morte de Jesus. Então, tudo o que aconteceu não foi por acaso. Tá? Próprio São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Jesus foi entregue segundo o plano do Pai. Não significa dizer que aquelas pessoas daquela época elas seguiram, digamos que, um roteiro planejado. Né? Então Deus escreveu um roteiro e as pessoas tinham que seguir. Não. Diz o catecismo que Deus ele vê tudo ao mesmo tempo. Deus, para ele não existe passado, presente e futuro. Ele vê tudo de uma vez. Então ele conhece, Deus já sabia qual seria a decisão que as pessoas tomariam. Ele sabia de tudo. Deus, nós dizemos que ele é onisciente. Então Deus já sabia de tudo como seria. Então, dentro dessa onisciência de Deus, ele sabendo de tudo como as pessoas fariam, tudo o que aconteceria, como as pessoas usariam o seu livre-arbítrio, a partir disso Deus traça o seu projeto de salvação, baseado na opção que as pessoas fazem, baseado na opção que as pessoas iriam fazer. Deus sabe de tudo, Deus vê na eternidade, Deus sabe. Né? Não é que Deus ele planeja as coisas no sentido de que ele está programando, por exemplo, ele planejou que Judas teria que ir lá e trair Jesus. Não é que Deus planejou isso, mas é que Deus ele sabia que isso iria acontecer. Certo? Então, é nesse sentido que o desígnio de Deus se cumpre. Por exemplo, com a crucificação de Jesus.
Ele sabe de tudo, ele sabe como as coisas, como os fatos irão se desenrolar, tá? Depois, já falei, mas lembrando que, segundo o catecismo, a crucifixão de Jesus já tinha sido anunciada nas Escrituras. Por exemplo, o profeta Isaías vai falar a respeito do servo sofredor. Você pode encontrar aí na sua Bíblia o profeta Isaías, que profetiza 600 anos antes de Cristo como seria a morte de Jesus na cruz. Então tudo já tinha sido profetizado, né? Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, ou seja, as Escrituras já anunciavam a morte de Jesus, tá? O próprio Jesus vai confirmar isso a respeito da sua morte lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, dos versículos 25 a 27, e depois em Lucas 24, de 44 a 45. O próprio Jesus confirma que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele sabia que ele iria morrer. Aliás, muitas vezes o próprio Jesus anunciou aos seus discípulos que ele iria morrer na cruz. Quando o Filho do Homem for levantado, lembra quando ele diz isso? Ele atrairá todos para si. O desígnio da cruz já estava traçado e Jesus tinha consciência disso. Jesus sabia por quê? Porque ele é Deus feito homem. Ele é Deus, então ele já sabia que ele seria entregue nas mãos dos homens, ele seria traído e ele seria crucificado. Então, para Jesus, veja, para Jesus não foi uma novidade, né? Aquilo ali não pegou Jesus de surpresa. A crucifixão de Jesus não foi, sabe, um ato inesperado. Muito pelo contrário, ele sabia. Alguns teólogos, por exemplo, Leonardo Boff, disse num dos seus livros que Jesus não sabia que ia ser crucificado. Mas isso é muita ingenuidade, é falta de conhecer o mínimo da Sagrada Escritura, do Evangelho, porque Jesus falou várias vezes, inclusive em algumas Bíblias, né, algumas traduções, está escrito lá, primeiro anúncio da paixão, segundo anúncio da paixão, terceiro anúncio da paixão. Jesus anunciou várias vezes que ele iria para a cruz, tá? Então não pegou ele de surpresa, não. Ele já sabia de tudo o que ele iria passar por nós, tá? E também é o seguinte, vale lembrar que Jesus, ele não teve pecado nenhum. Jesus não foi para a cruz porque ele pecou, porque ele foi pagar os pecados dele. Não. Diz a Sagrada Escritura, lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. No sentido de que Jesus, ele assume a nossa condição de pecadores. Mesmo ele nunca tendo pecado, o pecado nunca fez parte da vida de Jesus, porque diz a palavra de Deus que ele se fez igual a nós em tudo, com exceção do pecado, mas ele permitiu, por ele ser Deus, sentir o peso do pecado. Então, sobre o seu corpo ele levou, como um cordeiro imolado, ele levou sobre o seu corpo, em forma de golpes, de chutes, de sofrimento, de cusparadas, de ofensas, ele levou sobre si todo o peso do pecado, toda a dor do pecado, tudo aquilo que o pecado é capaz de causar na vida de um ser humano. Mas isso é levado à milésima potência, né? Porque Jesus levou sobre o seu corpo os pecados de toda a humanidade. Ele levou desde Adão e Eva, que foram aqueles primeiros que pecaram, os primeiros seres humanos, até aqueles últimos que realizaram o último pecado antes que Jesus volte. Até o dia que Jesus voltar. Ele levou sobre o seu corpo o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus sofreu por nós, Jesus se angustiou por nós, derramou todo o seu sangue, o seu precioso sangue, por nós, mesmo nunca tendo pecado. Então, mas ele sentiu o peso que o pecado pode provocar na vida de uma pessoa. A ponto de na cruz ele dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sente a distância que o pecado causa entre nós e Deus. Olha só como isso tudo é profundo, não é verdade? O catecismo também continua dizendo que Deus foi quem teve a iniciativa de nos redimir. Veja, São João, na primeira carta
no capítulo 4, no versículo 10, ele diz que se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Nós primeiro fomos amados por Deus. Ele nos fez, Ele nos deu a sua vida e Ele nos deu também o dom da vida. Então, se nós hoje amamos Jesus, se nós hoje o seguimos, né, se nós tentamos dar a Ele todo o louvor com a nossa luta diária contra o pecado, para agradá-lo, este amor que nós temos por Jesus, ele só existe hoje, né, porque Jesus nos amou primeiro. Foi Ele quem veio ao nosso encontro, foi Ele quem se fez homem. Desde o Antigo Testamento, quando Deus se manifesta ao povo, Deus mostra o seu rosto, Deus fala com o seu povo. Mas agora, na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez homem por amor a nós, para nos salvar, para nos mostrar o caminho. Então, se nós o amamos hoje, meu irmão e minha irmã, é porque Ele se fez um de nós para poder nos dar a possibilidade de nós o conhecermos. Então nós o amamos porque Ele, primeiro, mesmo sendo Deus, se fez homem, se fez um de nós. Deus salva a todos. Veja, por exemplo, aquela parábola da ovelha perdida, cita aqui o catecismo, que Jesus conta para aquelas pessoas da época. Ele fala assim: vocês têm 100 ovelhas e uma delas se perde, você perde uma delas. Você não vai deixar as 99 lá para ir atrás daquela que se perdeu? E quando você encontra aquela ovelha que se perdeu, aquela única que se perdeu, você coloca ela nos ombros e leva novamente para o rebanho, e ali você faz uma festa. E a sua alegria é maior por aquela ovelha que você reencontrou do que por todas as 99 que estavam ali com você, estavam bem cuidadas. Então, Deus, ele veio para salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Deus não faz distinção de pessoas, acepção de pessoas. Para Ele, todos nós somos seus filhos amados. Ele ama a todos nós igualmente. Então, mesmo aquela pessoa que você diz assim, não é possível, essa pessoa é muito difícil, como é que Deus pode amar essa pessoa? Como é que Deus pode ter trazido essa pessoa à vida? Né? Tem pessoas que podem causar esse tipo de pensamento em você, em nós. Mas Deus, ele ama a todos. Deus criou todos os seres humanos que estão nesta terra. Foram criados por Deus e amados por Deus e queridos por Deus. Ah, mas ele se desviou do caminho. Aquela pessoa se tornou um assassino, um criminoso, um bandido. Mas é porque ela usou a liberdade que Deus deu a ela de maneira errada. E nós aqui sabemos onde é que o pecado pode nos levar. O pecado pode fazer de qualquer pessoa um criminoso. Pode transformar um santo num baita de um pecador, numa pessoa terrível, num assassino. Então, nós temos que tomar cuidado. Deus nos ama, Deus ama a todos. Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se convertam. Porque qualquer pessoa pode se desviar do caminho, né? E tanto que houve um concílio lá no ano 853 que afirmou o seguinte, que não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Ou seja, desde Adão e Eva até o último homem que vai pisar nesta terra, até a segunda vinda de Jesus, todos foram amados por Jesus ao ponto dele ter dado sua vida por eles. Jesus morreu por todos os seres humanos, certo? Depois, diz aqui o catecismo que Jesus ofereceu-se a Deus por nossos pecados. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para morrer por nós. Ele mesmo vai dizer, Jesus mesmo diz no Evangelho, foi para isso que eu vim. Eu não vou pedir para que o Pai me livre desta hora, porque foi precisamente para esta hora que eu vim. Eu vim para morrer. Isso é importante nós enfatizarmos. Jesus, ele veio para morrer por nós. E esta era a vontade do Pai. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra quando Jesus ele aparece ali para João Batista, lá no Rio Jordão? Então, quando ele aparece, João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista está então entregando agora a missão, passando a bola agora para Jesus, né? Porque todo mundo leva para João Batista, mas a partir do momento que Jesus chega, se manifesta, então agora é preciso seguir Jesus. Agora é preciso olhar para o Cordeiro, para aquele que realmente era o Messias esperado durante todo o Antigo Testamento. Então, aqueles discípulos que eram os discípulos de João Batista passam a seguir Jesus, certo? Então, é um momento que Jesus se apresenta como aquele que será o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, nós sabemos, no Antigo Testamento, os judeus eles matavam, sacrificavam lá o cordeiro como uma forma de expiação dos pecados do povo. Mas a gente sabe que o que é que o sangue de um carneiro, de um cordeirinho, vai poder fazer? Qual a eficácia do sangue de um cordeiro, de um animal? Nenhuma. Não é possível que o sangue de um animal possa apagar os pecados. Apenas o sangue de Cristo, de Deus, um sangue divino poderia nos redimir. Por isso que Jesus se fez homem, para vir e para dar a sua vida por nós. Ele se deixa levar como um cordeiro ao matadouro. Diz a palavra de Deus que Jesus não abriu a boca. Ele se deixou levar. Ele falou, ninguém tira a minha vida, sou eu que a entrego. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos para me defender. Mas ele quis se entregar. Ele tinha toda a força, toda a potência. Lá no alto da cruz, inclusive, os soldados ali, usados pelo diabo, com certeza, diziam para Jesus, desce da cruz. Jesus estava sendo tentado naquele momento, porque se ele descesse da cruz, nós estaríamos perdidos. O diabo sabia que Jesus tinha poder para descer da cruz e de ter o seu corpo intacto, mas Jesus escolheu continuar até o fim, até morrer, até derramar a sua última gota de sangue por amor a nós. Ele fez a opção. Ele foi tentado até o fim, mas ele fez a opção por nós, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Certo? O catecismo continua e diz que Jesus deu então a sua vida livremente por amor. O próprio Jesus diz no Evangelho, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus mesmo é nosso amigo. Jesus ele se coloca como nosso amigo, ele diz, eu não quero chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos. E eu sempre digo isso, que a palavra amigo é muito mais forte do que a palavra irmão, porque há irmãos que não são amigos. Na verdade, há irmãos que não se conversam, mas Jesus, ele quis nos chamar de amigos, que é uma relação muito mais profunda do que a de irmão. E ele então se entrega por nós. Diz o Evangelho de São João que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Amou-os até o fim, amou-os até o extremo. A sua paixão por nós. E aí nós temos aquela cena de Jesus no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, quando ele então se ajoelha, Jesus está angustiado, porque ele sabe que ele terá que derramar o seu sangue, ele terá que sofrer, e como homem, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, e como homem Jesus então teme, Jesus então ele sente angústia, Jesus sente medo. O medo faz parte da nossa condição humana. O ser humano tem medo. E a gente sempre diz que o medo muitas vezes nos protege. Às vezes ele é um bloqueio pra gente, mas às vezes ele nos protege, não é? O que faz a gente não cair, às vezes, do 20º andar de um prédio é porque nós temos medo. O que nos protege de sermos picados por uma cobra é porque nós temos medo. O medo nos defende, mas também porque ele faz parte da condição humana. E Jesus ali, ele então sente medo diante da morte. E ele pede ao Pai, angustiado, extremamente angustiado, suando sangue no Horto das Oliveiras, ele então diz ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade humana, mas a tua vontade, porque o Senhor sabe o que tem que acontecer e o que será melhor.
Então Jesus se rende à vontade do Pai. Jesus se rende completamente à vontade do Pai. Se o primeiro Adão não foi obediente no jardim do paraíso, no jardim do Éden, no jardim das oliveiras, o novo Adão é obediente. Então ele se dobra à vontade do Pai, ele aceita beber o cálice, ele sabe que vai sofrer, ele está extremamente angustiado. E é exatamente logo depois daquele momento que Jesus, então, ele será entregue. Judas virá com os soldados e dará um beijo no rosto de Jesus. E Jesus, quando encontra Judas, diz: amigo, por que você fez isso? Amigo, o que você veio fazer? Mesmo diante da traição, Jesus chama Judas de amigo. Veja o amor que Jesus tinha. Olha o amor que Jesus tem até por aqueles que o traem. Né? A misericórdia de Deus. E aí, também diz o catecismo que a morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. Único, ou seja, porque todos aqueles outros sacrifícios que foram feitos, aqueles com animais, eles são superados. Porque nenhum deles pode expiar os pecados do povo, mas o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do verdadeiro Cordeiro que é Cristo, pode então perdoar os pecados, pode lavar a humanidade da sua culpa, pode destruir a morte, pode abrir as portas da eternidade novamente, pode nos dar a vida nova, a possibilidade de nós vivermos uma vida nova e de termos novamente a vida eterna, a possibilidade de vivermos para sempre, a imortalidade. E Cristo, então, com seu sangue vai fazer isso. E o catecismo diz que na cruz, Jesus consuma o seu sacrifício, porque só Deus, feito homem, poderia nos salvar. Só o sangue do Cordeiro de Deus poderia nos redimir. E o catecismo fala também, finalmente, a respeito da nossa participação no sacrifício de Cristo. Pela cruz, Jesus uniu todos os homens a si mesmo. Todos os homens estão, portanto, associados à sua paixão. Então, na cruz, Jesus, ele nos redimiu dos nossos pecados. Mas pela cruz, Jesus uniu toda a humanidade e ele quer, e ele quis, e ele quer que nós participemos de sua paixão, sofrendo por ele. Lembra o que ele falou no Evangelho? Quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Se você quer me seguir, toma a sua cruz todo dia. Toma a tua cruz a cada dia. E o que significa isso? A cruz. A cruz é o lugar onde Jesus matou o pecado. Ele destruiu o pecado. E quando ele nos convida a tomar a nossa cruz, ele está nos dizendo que nós devemos cada dia matar o nosso pecado. Cada dia matar, crucificar as nossas paixões, como ele fez por nós. Todo o sofrimento que nós passamos nesta vida, as perseguições, as dores, todo tipo de sofrimento, é uma forma de nós nos unirmos à paixão de Cristo. Muitos santos da igreja, por exemplo, sofreram a paixão. Padre Pio, tantos outros santos que receberam inclusive os estigmas de Jesus, eles foram associados de uma maneira especial à paixão de Cristo. Padre Pio, por exemplo, quando celebrava a missa, que é o sacrifício na cruz, que é o sacrifício da cruz, quando ele celebrava, ele sentia as dores de Jesus. Ele sentia todas as dores que Jesus sentiu na cruz. Tanto que a consagração do Padre Pio durava muito tempo, porque ele não conseguia pronunciar as palavras, de tanta dor que ele sentia. Né? E aí nós entramos nesse grande mistério da cruz, que é o mistério da Santa Missa. O que é a missa? A missa é a atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando nós estamos na missa, nós estamos participando, como diz o Papa João Paulo II, ao vivo e a cores da paixão do Senhor. Jesus, ele queria, diz o Papa João Paulo II, numa de suas encíclicas, o nosso Senhor Jesus Cristo queria que todos os seus seguidores, de todos os tempos, de todas as gerações, pudessem participar, estar presentes ao seu sacrifício na cruz. Então,
ele, na noite em que ia ser entregue, na Quinta-feira Santa, ele institui o seu sacrifício, que é a missa. Naquela noite, Jesus antecipa o seu sacrifício. Cada gota de sangue que ele derramaria na cruz, ele antecipa para os seus apóstolos. E ele então, meio de uma forma concentrada e antecipada, ele reúne o seu sacrifício e celebra com seus discípulos. E aí é o mistério da Eucaristia, que ele inclusive vai ordenar que seja celebrada em memória de sua morte, em memória de sua paixão. E a igreja continua celebrando o mistério da missa. Portanto, todas as vezes que você está na missa, você está participando do sacrifício de Jesus. Você está ali ao vivo e a cores. O Espírito Santo atualiza a cruz de Cristo e você está ali diante da cruz. Você está no Calvário. Quando perguntaram para o Padre Pio o que era a missa, ele disse: nós estamos no Calvário. Nós estamos ali diante de Cristo crucificado. E nós estamos recebendo, nos beneficiando de tudo que o seu sacrifício trouxe para nós, obteve todas as graças e bênçãos do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos beneficiados quando nós participamos do sacrifício. Então, se você não nasceu há 2000 anos, se você não estava presente lá no Calvário há 2000 anos, Jesus inventou um jeito de você estar presente, de eu também estar presente, que é instituindo a missa. A missa, portanto, é a atualização do santo sacrifício de Jesus na cruz. Porque, como dizia o Papa, um dos papas, se não me engano, Pio XII, porque não há diferença entre o Monte Calvário e os altares das nossas igrejas. Nós estamos no sacrifício de Cristo. Essa foi a grande graça que Jesus entregou à sua igreja, certo? E aí o catecismo então vai dizer que quando nós sofremos, nós participamos da paixão de Cristo. Nós nos associamos a esta paixão. E aquela que mais se associou à paixão de Cristo foi Maria. Ela é a mulher das dores, aquela que sempre soube que sofreria. Desde a apresentação no templo, quando sobre ela é dita aquela profecia de que uma espada de dor lhe transpassaria a alma, Maria então sofre, ela é perseguida, Maria dá a sua vida por Jesus, ela vê o seu filho sendo massacrado, ela sabia que ali estava Deus, mas ali estava também o seu filho. E Maria então foi a mulher das dores. Por isso que hoje nós temos Nossa Senhora das Dores, que ela possa nos ensinar, nos ajudar, nos conduzir nos momentos em que nós também sofremos, né? Porque ninguém, claro, além de Jesus, ninguém mais do que Maria sofreu tanto por amar Jesus. E aí eu encerro com uma frase de Santa Rosa de Lima, que traz o catecismo também. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. É o único caminho para o céu, é a cruz. É nós renunciando às nossas próprias vontades, às nossas próprias paixões, cada dia crucificando a nossa paixão, para que nós possamos então também ressuscitar com Jesus. Como diz São Paulo, se com ele morrermos, com ele também nós ressuscitaremos. Amém? Então é isso que o catecismo nos ensina a respeito deste artigo de fé que diz que Jesus foi crucificado. Então nós queremos encerrar este nosso encontro de hoje agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo por Ele ter estado presente aqui entre nós, nos conduzindo, nos inspirando e revelando o que significa o mistério da cruz na nossa vida e na história da salvação. Por isso nós queremos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que derrame sobre nós a sua bênção, sobre as nossas famílias, sobre o nosso coração e sobre todas as nossas intenções que agora nós apresentamos a Ele. Que Ele nos abençoe por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então foi um prazer estar com você. Peço apenas que você então se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso também ao Catecismo da Igreja Católica, às nossas aulas aqui do canal, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.